Tô de volta. Tô de volta. Professor Matheus Tainan. Já sabe, né? Já me conhece. Já sabe meu nome. Já assistiu as aulas? Tá assistindo? Tudo bem. Acho que já deve ter aí, ó, pelo menos umas 20 aulas, hein? Vamos assistir essas aulas. Vamos trabalhar com física, a melhor de todos os tempos. Ah, professor, eu gosto de história. Tá errado, pô. Tá vendo errado. Mas tem espaço pra todo mundo. Só que a física, ela tá, ó, um pouquinho maior, hein? Um pouquinho maior. Então vamos lá. Vamos continuar nossa saga na história da física, né? Nessa viagem sobre esses conteúdos. Hoje é uma aula legal, gente. Hoje é muito interessante, muito divertido. Hoje falaremos sobre força de atrito, tá? Força de atrito é um conteúdo que normalmente vem acompanhado de outro conteúdo, tá? Dificilmente ele vem sozinho. Faremos algumas questões hoje dele sozinho, pra gente ver como é que ele é cobrado sozinho. E tô preparando uma aula, gente, top. Só exercício, somente. Vamos fazer ali umas 15 questões, tá? De todos os conteúdos ministrados até hoje. Tudo dentro da mecânica, vai ter Torricelli, vai ter lei de Newton, vai ter movimento circular, vai ter tudo que a gente falou até hoje, tá? Te espero lá pra gente seguir rumo à nossa aprovação nesse projeto maravilhoso Construindo Vencedores. Tá assistindo todas as aulas, não tá? Tá bom. Gente, força de atrito é um conteúdo extremamente interessante e eu trouxe pra vocês hoje 15 imagens pra gente analisar. Essas imagens, antes de mais nada, elas estão cerca de 400 vezes ampliadas, são imagens microscópicas, tá? Pra gente entender um pouco melhor esse atrito. E hoje eu vou usar uma ferramenta artística, tá? O nosso querido professor Anderson de arte. Tá assistindo as aulas de arte? Rapaz, essas aulas estão sensacionais. Tô aqui gravando junto com ele, então tô aprendendo tudo, gente. Nossa, é período histórico, é a arte dentro das cavernas. Eu tô aprendendo tudo exatamente igual a vocês, hein? Então, Anderson tá aqui comigo, não vai aparecer, mas ele tá bem aqui na minha frente, tá? Vou colocar as imagens, ele vai analisar a imagem, ele vai dizer o que é, junto com vocês. Quero que você coloque aí no comentário, são 15 imagens, hein? Coloque aí no comentário, imagem 1, eu achei que era isso, imagem 2, isso, imagem 3. Eu vou ler, hein? Eu vou ler. Não é pra colar não, viu? Coloca primeiro e depois você vê a resposta, o gabarito. Tá aí, Anderson, bem-vindo à nossa aula de física. Primeira imagem tá lá na tela. O que você acha que é isso aí, Anderson? Olha, vamos lá, hein? Que responsabilidade, hein, professor? Bom, pra mim isso daí é aquele pelinho da cebola, aquele raizinho da cebola dentro de uma colher de uma concha, pronto. E aí, você também acha que é isso daí? Rapaz, vocês não poderiam estar mais errados aí. Isso daqui, gente, é uma agulha e a linha de costura, tá? Então aquela linha que você acha que é perfeita, né? Que é perfeitinha, que é bonitinha. Olha como é que ela é na real. É desse jeito. E esqueci de falar, pessoal. Todas as imagens que estão aqui são coisas do cotidiano, tá? São coisas em que você tem contato diariamente. Próxima imagem, Anderson. Tá lá na tela. O que você acha que é isso aí? Ah, isso aí não tem como errar, não. Isso daí é uma pedra pómez. Pedra fomes. Não faço ideia do que é uma pedra fomes, gente. Ixi, tô prestando mais atenção na aula de arte, hein? Pessoal, isso daí é um grão de café. Aquele pozinho de café instantâneo que você coloca aí em casa pra fazer. Isso daí é pó de café, acredita? A professora achava que era redondinho. Olha aí como é que ela é. Bem porosa, né? Bem diferente do que a gente imaginava. Anderson, tá na tela. O que você acha que é isso? Rapaz, esse daí, pronto, eu já errei duas, né? Já tô no sal já, hein? Esse daí é algum bicho microscópico aí, algum bicho. Você acha que é um animal? É. Rapaz, eu vou te falar. Isso daí, gente, isso daí é velcro. Sabe o que é velcro? Aquele negócio que você gruda um no outro assim, fica bonitinho, fechadinho. Ah, por que ele, com o passar do tempo, ele fica ruim, ele para de funcionar? Porque olha só, olha essas liguinhas que tem aqui, ó. Essas liguinhas quebra e não funciona mais. Então isso daí é velcro. Rapaz, tá bem, Anderson. Estamos indo bem. Próxima imagem na tela pra vocês. Esse aqui não tem como, né? Eu já tô ficando com vergonha. Isso daí pra mim, deixa eu ver. Esse daí como é que chama? Pele? Pele. Rapaz, essa aí tá acertando, acertou? Isso aí é cabelo. Ah, professor, eu tenho pontas duplas, me incomoda. Olha isso daí, quantas pontas tem esse fio de cabelo aí? Aí tem um monte, hein? Isso aí é fio de cabelo, gente. Fio de cabelo humano.
Interessante, hein? Próximo, vamos lá, próximo na tela. Esse aí tá fácil, hein, Anderson? Esse aí tá certo. Ah, não, esse aí eu acerto. Esse daí é neve, bloco de gelo. Muito bom. E ó, o primeiro ponto aí pro Anderson. Você tá acertando? O que você tá colocando aí nos comentários? Eu tô de olho, vou olhar o que você escreveu aí. Isso aí, pessoal, são flocos de neve, ó. E faz todo sentido quando a gente desenha, né? Os floquinhos, a gente sempre desenha ele desse jeitinho aí, né? Porque ele realmente é dessa forma. Próxima imagem na tela. Ixi, e aí, Anderson? O que é isso aí? Rapaz, esse trem passou, deixa eu ver. É o grão de alguma coisa aí? Ponto pro Anderson de novo, muito bem. Isso daqui, gente, são grãos de sal. Sal, e esse aqui de outra cor é pimenta do reino. Sabe aquela pimentinha do reino que você gosta de colocar na comida para dar aquela temperada? Então, a gente imagina, né, que o grão de sal, ele é bem redondinho, né, bem perfeitinho. Então, na verdade, não é bem assim não. Olha lá como é que ele é. Desse jeito aí. Vamos para a próxima? Tá conseguindo escrever aí? Tá acertando tudo? Tô confiando em vocês, hein, meus queridos. Próximo. Rapaz, esse aqui é esquisito, hein? Esse aí é pelo. Pronto. Aí sim, hein? Ó, agora o cara engatou, agora ele vai acertar tudo, hein? Muito bem, gente. Isso daqui é uma sobrancelha. Rapaz, olha que coisa esquisita, hein? Olha lá, pra vocês verem de novo. Dá uma pausa e vai analisar aí essa sobrancelha. Rapaz, o pessoal tá precisando tomar um banho, hein? Tem até um pedaço de pele ali em cima solto. Olha lá, que coisa engraçada. Isso daí é pele. Professor, por que a cor muda? Nós teremos uma aula sobre física das cores. E aí você vai observar que a cor, ela muda de acordo com a frequência. Lembra que a gente falou que essas imagens, elas são cerca de 400 vezes ampliadas, né? São imagens microscópicas. Então não se baseie aqui em cores, tá? As cores vão mudar de acordo com quanto maior for essa ampliação, tá? Então não se baseie em cores. Essa pessoa não tem a sobrancelha verde, tá? Que você deve ter imaginado. Próxima imagem, Anderson, na tela aí, ó. O que você acha que é isso aqui? Vamos lá, esse aí é macarrão. Macarrão. Gente, ó, quando eu dou essa aula em sala de aula, rapaz, é unânime. 100% dos meninos falam que isso daí é macarrão. Mas isso aqui são as cerdas da sua escova de dente. Acredita? Você esfrega isso aí na sua boca. Então é por isso que é importante se deixar ela tampadinha, tá guardadinha. Porque imagina a quantidade de sujeira que isso daí deve ver todos os dias. Então isso aí são as nossas cerdas da escova de dente. Tá acabando, hein? Tá acertando tudo? Tenho certeza que não, hein? Eu acho que você errou alguma. Não cola não, hein? Próxima imagem na tela, rapaz, isso aí é polêmico. Ixi, esse daí é um tecido? É um crochê? Um crochê? Crochê. Essa foi boa. Isso aqui, gente, quando eu tô em sala, os meninos falam que é frango desfiado. Acredita? Isso daqui, vou voltar na tela de novo pra vocês, ó. Olha só. Isso daqui, gente, é papel higiênico. Tá usado ou não tá, não sei. Mas é papel higiênico. Isso aqui que você usa diariamente aí nas suas necessidades. Beleza? Papel higiênico é esta nossa imagem. Próxima imagem, Anderson. Tá lá na tela. Isso aí é um vilão? Esse aí é o piolho. Isso aí não tem. Isso aí não tem como... Volta pra mim. Muito bom, muito bom. Ele não vê essas imagens não, tá, gente? É a primeira vez que ele tá enxergando isso aí. Mas olha que coisa sinistra. Eu vou colocar na tela de novo pra vocês. Olha que coisa, assim, parece um vilão da Marvel, não parece? O mundo foi invadido por esses monstros aí. Isso aí é o piolho. Olha como é interessante, pessoal. Como é que ele se gruda, né? Ali, como é que as patas dele são desenvolvidas pra segurar no fio de cabelo. Caraca, sinistro, né? Esse, então, é o nosso piolho. Nosso não, né? De alguém. Próxima imagem na tela. Esse daí também é polêmico, hein? O que tá... Ixi, não apareceu não. Deixa eu passar mais uma vez pra ver se ele aparece. Não apareceu. Ih, falhas técnicas. Opa! Voltou. Perdão, gente. Desculpa aí o problema, mas voltou. E aí, Anderson, o que você acha que é isso aí? Esse daí é um cigarro? Unânime também em sala de aula. A maioria fala que isso aí é um cigarro. Mas isso daí, muito provavelmente, você tá usando aí agora, viu? Como é que você tá anotando suas coisas? Tá anotando com caneta ou com uma lapiseira? A lapiseira? Aí, isso é um grafite que você usa aí constantemente nos seus estudos. Olha como é que o grafite é esquisito, né, gente? Olha só, vou colocar na tela de novo pra vocês. Olha como é que ele é diferenciado. Desse jeito que é o nosso grafite. Volta aqui pra mim. Vamos pra próxima imagem? Tá conseguindo acertar tudo? Tá entendendo? Preocupa não que a gente vai entender melhor isso aqui. Isso aqui também tem tudo a ver com a sua área, Anderson. O que é isso? Esse daí é algum
fio, algum filamento, alguma coisa assim? Muito bem. O que você colocou aí no comentário? Você colocou que isso é um fio de energia, não colocou? Tenho certeza. Isso aqui, gente, é uma corda de violão. Já quebrou? Já tocou um violãozinho? Já quebrou uma corda? Como é que, o que aparece lá depois que você quebra a corda do violão? Exatamente, olha lá. Você vê um monte de coisinha lá dentro, né? E é por isso que tem cordas que são revestidas de aço e cordas que são revestidas de nylon, não é isso? Olha lá, essa daí, no caso, parece ser um nylon, né? Um nylonzinho revestindo a nossa corda. Beleza? Vamos para a próxima imagem, gente? Olha lá, tá na tela para vocês a próxima imagem. E aí, Anderson, o que é isso? Vamos lá. Isso daí é uma vassoura? Olha, primeira vez que eu escuto alguém falar que isso é uma vassoura, hein? Isso daqui, gente, sabe quando você vai fazer sua atividade física, vai sair pra correr, vai ficar malhar, pra ficar marombadão, você usa umas roupas que são um pouco mais frescas, não é que a gente chama? Frescas? Um material diferente? É exatamente esse material das nossas blusas, das nossas camisas, roupas de academia. Deixa eu colocar maior pra você enxergar. E olha só que interessante, sabe o que é isso aqui, gente? Buraco. Ou seja, a sua blusa ela é cheia de buraco. Pra que tem que ter esses buracos aí, gente? Pra respirar melhor, né? Seu corpo respirar melhor. Então isso daí é aqueles tecidos de academia. Loucura, hein? Você imaginava que era desse jeito? Acho que não, hein? Próximo. Ixi, essa aqui é maravilhosa. Essa aqui você vai acertar. O que você acha que é isso aí? Rapaz, isso é um pão? Um pedaço de pão? Um pedaço de pão. Rapaz, se você estiver comendo um pedaço de pão com essa gosma aqui dentro, vamos dar a padaria. Isso aqui, gente, é uma banana. Acredita nisso? Corta a banana, corta só um pedacinho e deixa lá num prato em cima da pia durante uns 30 minutos. Você vai começar a enxergar essas coisinhas aqui, ó. Quando ela começa a ficar podre, né? Vai apodrecendo. Você vai observar esses pedacinhos dele aparecendo. Beleza? Então esse aqui é uma banana. Próxima imagem. O que você acha que é isso aí, Anderson? Vamos lá, isso parece uma areia, uma paisagem. Uma paisagem. Caraca, é mesmo, né? Se a gente for imaginar assim na sua aula, né? Isso aí é uma paisagem? Não. Sabe, gente, isso aqui pra mim é o mais sensacional de todos. Isso é um disco de vinil. Você sabe o que é um disco de vinil? Aqueles preto grandão assim, que é cheio de linhas uns dos lados das outras. Ou seja, você pensa que aquele círculo é bem perfeitinho, né? Por que quando você muda a agulha do disco para outra coisa muda a música? Já para pensar nisso? É muito bom. Acho que não, né? Porque a gente nem tem contato mais, né, com vinil. Mas, olha só, vou colocar de novo lá para vocês. Quando a agulha do disco vai passando aqui, ó, vai tocando a nossa música, né? A musiquinha que está registrada nesse disco. Então, isso é o nosso disco de vinil. Próximo. Acabou. É isso. Anderson, muito obrigado pela sua participação. Rapaz, quanto que eu ganhei nisso aí? Quantos pontos? Nem contou, né? Vamos lá. É a famosa pergunta dos meninos, né? Isso aí vale quanto? Mas é isso. Obrigado, Anderson. Voltamos aqui. Gente, então, por que eu passei essas imagens para vocês olharem? Pra gente entender um pouco melhor, que o nosso mundo, o nosso universo, o nosso planeta, principalmente, ele é imperfeito. O que significa isso, gente? As coisas não são do jeito que você pensa que elas são, tá? Eu tô falando isso não metaforicamente, tô falando as coisas que você encosta mesmo. Essa caneta, por exemplo, se a gente colocar no microscópio, der um zoom nela, você vai observar que ela é cheia de imperfeições. E é justamente isso que é o nosso atrito, tá? Eu vou até escrever aqui para vocês, ó. Atrito é como se fosse uma rugosidade. Rugosidade. O que é essa rugosidade, gente? As coisas, elas são imperfeitas. Vamos ler aqui o que eu trouxe para vocês? A força de atrito corresponde à força exercida entre duas superfícies que estão em contato. Dessa forma, atrito possui direção, sentido e módulo. Estou devendo para vocês uma aula sobre vetores. Vetores, gente, é uma ferramenta matemática, não é uma ferramenta física, tá? Mas como a gente usa bastante dentro da física, eu vou gravar para vocês uma aulinha sobre vetores, tá? Já, às vezes já tá até aí na playlist, tá? Mas no momento que eu tô gravando essa aula, ainda não tem uma aula sobre vetores, tá? Mas vai chegar aí, vai chegar. Então, gente, olha só. Como atrito é essa rugosidade, significa o quê? Vou colocar aqui na tela para vocês. Vamos imaginar que você tá andando.
E aí você imagina que o chão é liso assim, retinho, né? Bonitinho. Mas a gente acabou de olhar aqui nas imagens que, na verdade, o chão, ele é assim, ó, ele é todo cheio de deformações de rugosidade, tá? E o que isso significa? Quando, aqui, ó, do texto até fala sobre irregularidades. O que significa, então? Significa que, às vezes, essas rugosidades, essas irregularidades, se encaixam nas outras irregularidades e meio que prendem o seu andar, né, o seu movimento. E é justamente isso que é o nosso atrito, tá? A gente pode imaginar que o atrito é como se fosse o chão sujo da sua casa. Ah, tá sujo. Quando o chão tá sujo, você vai andar, você sente ali um pouco de áspero, né? Se você estiver descalço, principalmente, você sente ali que tá uma dificuldade para andar. Quer um exemplo melhor? Vamos imaginar que você está de mudança. Pô, comprei uma casa lá no Lago Sul, vou mudar para lá. Como é que você vai fazer essa mudança, né? Você vai pegar um caminhão e vai chegar lá. Vou te fazer uma pergunta. O que é mais fácil você fazer quando você está fazendo a sua mudança? Você está pegando a sua geladeira, aí vai, leva lá pro caminhão. É mais fácil você empurrar a sua geladeira no chão da sua casa, na cerâmica da sua casa, ou lá no asfalto onde o caminhão está estacionado? É isso, né? Na cerâmica é muito mais fácil de você empurrar um objeto do que no asfalto. Por quê? Porque o asfalto ele tem muito mais rugosidade do que um chão convencional, né? Um chão com cerâmica ou algum outro tipo de material. E é justamente, gente, isso que é o atrito, tá? Tá aqui, ó. Quanto maior a rugosidade apresentada na superfície, maior será a força de atrito dele. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, o que a gente precisa estar sabido sobre atrito, gente? É uma rugosidade, as coisas elas não são lisas, não são perfeitas, elas têm uma rugosidade, elas têm uma imperfeição, irregularidades, tá? E essa irregularidade atrapalha o meu movimento. Então é isso que a gente precisa saber, né? Precisa estar decorado na nossa cabeça. Atrito sempre vai atrapalhar o meu movimento, tá? Ele só serve para atrapalhar, só para isso, beleza? Inclusive, como está presente em todo tipo de movimento, a gente até, como professor, você vai fazer uma prova, certo? Eu torço para que isso não caia no seu vestibular. Porque além de você ter que saber o conteúdo que veio junto com ele, você tem que considerar esse atrito. A próxima aula vai ser sobre plano inclinado. Plano inclinado já é um assunto assim, semi-difícil. Quando cai atrito junto, meu amigo, as questões são ó de arrancar o couro. Eu tenho certeza que você vai dar conta. Vai junto aqui comigo, ó. Vem comigo que a gente vai conseguir resolver isso aí tudo direitinho. Beleza? Tudo bem? Então o que é atrito? Atrito é uma rugosidade, é uma imperfeição e sempre vai atrapalhar o nosso movimento. Vamos falar agora de fórmula? Eu sei que você estava esperando. Você gosta de fazer continha comigo, não gosta? Então, vou chamar de FAT. FAT. O que é o nosso FAT, gente? Força de atrito. Força de atrito. O que vai ser o meu FAT, gente? Meu FAT vai ser... a gente já vai falar sobre esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo é aquele símbolo do torrent. Sabe o torrent que você baixava o jogo antigamente? Então, o jogo, né? Vídeo, imagem, qualquer coisa. É esse símbolo, tá? A gente chama esse símbolo de Mi, lá dentro do nosso alfabeto grego, tá? Esse símbolo chama-se coeficiente de atrito, tá? Volta lá comigo. Coeficiente de atrito vezes... Aí vai ter um N, gente. Um N maiúsculo, tá? Essa aqui é a nossa fórmula. Vamos tentar conversar sobre essa fórmula? O que é esse N, pessoal? Esse N é a nossa força normal. O que é essa força normal? Essa força normal, ela é aquela força responsável por você estar andando no chão, você está andando de boa. Por que você não afunda no chão? Tem um trem ali que vai te jogar para baixo. Porque existe essa força normal. Quando você está andando no chão, olha só o Jarbas, ó, voltamos com o Jarbas, hein, gente? Olha o Jarbas maravilhoso, Jarbinhas está andando aqui de boa. Então, a gente viu nas aulas anteriores que a gente tem orientado para baixo uma força que a gente chama de força-peso. Lembra da força-peso? Força-peso é massa vezes gravidade, certo? Certo. Força-peso. Então, quando você vai na farmácia, você vai se pesar, o número que aparece lá não é o peso, o número que aparece lá é a sua massa corporal, tá? O peso é essa massa que você está vendo lá na balança, vezes 10, que é o 10 é gravidade. Você lembra, né? Gravidade sempre vale 10. Perfeito. Então, existe essa força-peso que puxa tudo para baixo, né? Não para baixo, para o centro da Terra. Você assistiu a aula que a gente falou sobre isso, não assistiu? Então, perfeito. Queda livre, lançamento vertical. Aula
Show de bola, aula linda. Então o que faz com que a gente não afunde no chão? Existe uma outra força, lembra da terceira lei de Newton? Toda ação tem uma reação. Para baixo a gente vai ter essa força peso e para cima eu vou ter essa força normal. Que olha só que interessante, gente. Força peso é exatamente igual à força normal. Olha lá, ó. Força peso é exatamente igual à força normal, né? Ou seja, a gente já falou sobre isso. Se tem mesma unidade de medida, eu posso fazer essa conversão, eu posso trocar de lugar. Perfeito? Então, essa força normal, ela se anula com essa força peso. Ou seja, se você tem 80 quilos, né, vou colocar meu caso aqui, eu tenho 80 quilos. Se eu tenho 80 quilos, quanto que é 80 vezes 10, gente? Vou colocar na tela para vocês. 800 newtons. Esse é o meu peso na Terra. 800 newtons. Se eu tenho um peso de 800 newtons me puxando tudo para o centro da Terra, me puxando tudo para baixo, eu vou ter uma força para cima com também 800 newtons. Tá? Ah, professor, como é que eu faço para calcular a força normal? É a mesma coisa. Massa vezes gravidade. Tudo bem? Você lembra daquelas setinhas que a gente falou lá na segunda lei de Newton? Se as duas estão apontadas para o mesmo lugar, o que eu faço com essas setinhas? Eu somo. Agora, se eu tiver forças opostas, faz o quê? Subtrai. Muito bem. Se eu tenho 800 para cima e 800 para baixo, quanto que dá 800 menos 800? Zero. Ou seja, é a partir dessa força normal que a gente não afunda no chão. A gente anda tranquilamente aí, sem problema nenhum. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Então, voltando aqui na tela, esse N aqui é a nossa força normal. Guarda bem esse conceito, pessoal, porque na aula que a gente vai falar sobre plano inclinado, esse N vai voltar pra gente, tá? Se é uma força, qual que é a unidade de medida de força, gente? Newtons. Muito bem. Essa aqui, essa outra força, força de atrito, vou escrever aqui pra vocês, força de atrito. Força de atrito, se é uma força, também é dado em newtons. O que isso significa, gente? A minha força normal está multiplicando, vocês concordam? Se ela passar para o outro lado, como é que ela vai? Bom, professor, ela está multiplicando, então ela vai dividindo, correto? Correto. Se ela vai dividindo, então esse mi que é o nosso coeficiente, vou escrever aqui em cima, tá, amores? Ó, vou colocar na tela para vocês enxergarem melhor. Coeficiente de atrito. Gente, esse coeficiente de atrito, junto lá com o rendimento, você assistiu a aula de rendimento? A gente falou sobre potência mecânica, falamos de rendimento. Ele é uma grandeza que eu vou chamar de adimensional. O que é uma grandeza adimensional, pessoal? É uma grandeza que não tem unidade de medida. Por que ele não tem, professor? Vocês falaram para mim que está multiplicando e vai dividindo, certo? Então, aqui eu vou ter uma força de atrito dividido pela minha força normal. Quando você divide uma coisa por ela mesma, isso dá quanto? Isso dá 1. Ou seja, voltando na tela, esse mi não tem unidade de medida. Volta para mim. Esse coeficiente de atrito não tem unidade de medida, tá? E outro detalhe sobre ele, sempre vai ser um número pequeno, gente. Sempre vai ser 0, alguma coisa, tá? Muito difícil dele ser um número maior, né? Maior do que isso. Beleza? Então, o que a gente precisa estar aqui lembrado, né? O que a gente precisa estar sabido, amores? Força de atrito sempre vai atrapalhar o meu movimento, tá? Sempre vai atrapalhar o movimento. Ou seja, ele sempre vai vir negativo quando associado a outro conteúdo. Esse coeficiente não tem unidade de medida, tá? Ele é uma grandeza adimensional e está sempre relacionado com o movimento, tá? Sempre vai atrapalhar o seu movimento, perfeito? Então, continuando, amores, nós temos dois tipos de atrito, tá? Tá cansado? Pausa o vídeo, vai lá pegar uma água, vai ao banheiro, depois você volta. Eu quero você, meu querido, 100% aqui comigo, 100%, porque você quer medicina, não quer? Quer medicina? Então você vai precisar tirar uma nota excelente em física, tá? Excelente. E aí você vai passar e vai pagar o churrasco, tá? Eu vou atrás de você para você pagar o meu churrasco,
Quero nem saber. E eu quero um churrasco legal, viu? Um churrasco que tem que ter lá um copo de refrigerante, vai ter que ter 2 copos de água pra me beber. Eu gosto de beber água, hein? Então tá bom. Então, tô de olho em você. Então, amores, vamos lá. Eu vou ter 2 tipos de atrito, tá? Um atrito que a gente vai chamar de estático e um atrito que a gente vai chamar de... Eu vou escrever cinético. Algumas pessoas chamam de dinâmico, tá? Mas eu vou escrever cinético, que é o que mais aparece aí nos vestibulares. Cinético. Você lembra o que é cinético, gente? Você lembra, não lembra? O que é o cinético? Energia cinética é a energia que está associada ao movimento, certo? Perfeito. Então, o que são esses 2 atritos, né? Estático e cinético? O atrito estático, você já teve a oportunidade de empurrar um carro que arriou a bateria? Rapaz, é uma situação que eu não recomendo, tá? Mas acontece de vez em quando. Quando o carro acaba a bateria, normalmente uma pessoa desce e vai empurrar o carro para dar o famoso tranco, né? Para ele conseguir pegar ali no movimento dos pneus. Gente, o que é mais difícil? Você tirar o carro da inércia, o que é a inércia? Do repouso, tirar ele ou continuar o movimento? Muito bem. Tirar ele da inércia, tirar ele do repouso é muito, muito mais difícil do que quando ele já está se movimentando. Depois faz o teste aí. Não precisa nem a bateria tá arriada não. Coloca o carro lá dos seus pais, do lado de fora, na rua, e tenta empurrar ele. Quando você for empurrar ele, você vai ver que você vai fazer uma força danada, velho. Danada, danada. Quando ele começar a movimentar os pneus, se você esticar teu braço, colocar lá, esticar teu braço, colocar lá na traseira do carro e andando, normalmente o carro vai continuar se movimentando. Perfeito? Então, o que isso significa, amores? Vamos lá na tela. Esse atrito estático é a inércia. Ou seja, é a força necessária que você precisa aplicar nesse corpo para tirar ele da inércia. Tá? E ele costuma ser maior do que o cinético. O cinético, ele já está em movimento. Perfeito? Então, voltando aqui. Por isso, gente, a partir disso, na verdade, que a gente cria o nosso sistema de freio chamado ABS. O sistema de freio ABS, ele não deixa a sua roda do carro travar. Não deixa. Então, quando você pisa lá no freio, precisa urgentemente, né, de parar o seu veículo. Quando você aperta o freio, pisa no freio com vontade, e o carro tem esse sistema ABS, o carro não vai cantar pneu. Ele não deixa que a roda trave, porque se a roda travar, ele vai ficar estático, né? A roda vai ficar parada. E aí o movimento vai ser muito maior do que se a roda ainda estivesse se movimentando. Tá? Então, uma das consequências do nosso estudo sobre atrito é o freio ABS. Tá? Isso costuma aparecer em um lugar ou outro. Na nossa lista, que você vai assistir, não vai? Muitas questões sobre mecânica. Eu vou tentar colocar essa questão do freio ABS para vocês verem, tá? A explicação, como vem nas questões. Perfeito? Então, atrito estático é aquele atrito que é maior, tá? Ele é maior do que o cinético, e é aquele atrito que faz com que você tire o objeto da inércia, do repouso. Começa a se movimentar. Depois que ele começa a se movimentar, a gente trabalha com um atrito cinético. Beleza? Eu trouxe para vocês aqui um gráfico. Ixi, ficou no meio, gente. Deixa eu voltar aqui. Você tá anotando tudo, não tá? Eu não quero que você só tire foto, tá? Eu quero que você dê pausa aí e anota no seu material. Exatas é construção, assim como todas as disciplinas, gente. Não adianta a gente ficar falando e você não anotar. Beleza? Eu preciso que você anote. Tirar uma foto aí e me manda lá no Instagram para ver se você está fazendo direitinho. Quero ver seu caderno organizado e lindo. Não tão lindo quanto os meus desenhos, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, olha isso aqui. Olha que desenho sensacional. Então, anota tudo aí no seu caderninho, tá? Dá uma pausa aí e anota que eu vou apagar essa parte aqui pra gente falar um pouquinho de gráfico. Beleza? Apagando aqui. Tchau, Jarbas. Voltaremos com você no futuro próximo. Jarbas aí sempre nos ajudando, né, gente? Tá lá, gente. Então, volta aqui pra mim. Não tá querendo aparecer aqui. Hoje o negócio não tá querendo aparecer, gente. Deixa eu ver aqui se aparece daqui a pouquinho. Ainda não. Então, apareceu? Não. Não apareceu. Ah, apareceu. Olha lá. Ele aparece quando ele quer, gente. Então, olha só. Olha que gráfico lindo que a gente tem aqui, amores. Olha que gráfico lindo. Vamos tentar interpretá-lo? Seguinte, olha só.
Eu falei pra vocês que o atrito estático... Ixi, ó, quase apaguei, gente. Deixa eu colocar isso de novo aqui na caneta. O atrito estático, ele é maior do que o cinético, certo? Cinético ou dinâmico, tá, gente? Alguns livros tratam como dinâmico. Então, olha só o que está acontecendo. Essa primeira... Vamos colocar a grande aqui para você enxergar melhor. Essa primeira reta aqui, deixa eu colocar de outra cor, né? Pra gente não se perder. Esse primeiro aqui, ó. Essa primeira reta aqui é o nosso atrito estático. Olha lá a força que eu precisei aplicar, gente. O que isso significa na prática? Vamos imaginar que você quer tirar da inércia, movimentar um objeto, e você precisa colocar 100 newtons... Ixi, a cor ficou ruim, hein? Vamos trocar aqui de cor, vamos colocar essa aqui. Você precisa de 100 newtons de força para você tirar esse objeto do lugar. Tudo bem até aqui? Então beleza, você precisa de 100 newtons para tirar ele da inércia, começar a se movimentar. Bom, o que eu preciso fazer? Você vai aplicar essa 100 newtons de força, começou a se movimentar. Essa iminência de deslizamento que está aqui, ó, no nosso gráfico é justamente isso, gente. Então, se eu preciso de 100 newtons de força para ele começar a se movimentar, quando é que ele vai se movimentar efetivamente? Quando? Caraca, ou você vai passar, velho. Eu tenho certeza que seu nome vai estar lá entre os aprovados. Então, amores, eu preciso de uma força maior do que 100 newtons. Sei lá, 100,5. 100,5 vai se movimentar? Vai. 100 newtons, gente, vai se movimentar? Não vai. Ele vai ficar nisso aqui, ó, iminência de deslizamento ou iminência de movimento, tá? Ele vai quase começar a se movimentar, aplicou mais um pouquinho, aí ele se movimenta. Aí ele se movimenta bonito, se movimenta legal. Só que olha só, gente, vamos lá de novo na tela. O que aconteceu? Depois que ele começou a se movimentar, olha aqui, caiu. Tá vendo que caiu um pouquinho a minha força? Ó, existe aqui esse espaço, né? Esse espaço entre o estático e o cinético. Ou seja, pegando aqui no nosso exemplo de 100 newtons, acontece que depois que ele começa a se movimentar, ele vai cair. Vamos dizer aqui que vai cair para 90. Isso aqui são só exemplos, tá, gente? Esse 100 é minha iminência de movimento. Esse 100,5 começou, vou botar aqui começou, tá? Começou a se movimentar. E o 90 continua se movimentando. Continua se movimentando. Dá pausa aí e já anota, hein? Que eu vou continuar aqui, amores. Continua se movimentando. Volta aqui pra mim. Tá um pouco extensa a aula, né? Mas eu te falei, atrito extremamente importante. Beleza? Então, eu preciso que você tenha isso aqui bem claro na sua cabeça. Bem claro mesmo, tá? Eu preciso de 100 newtons de força para tirar um objeto da inércia. Eu vou aplicar esses 100 newtons, ele vai estar em iminência de movimento, ele vai estar quase indo, vai, não vai. Aplica mais um pouquinho, ele começa a se movimentar. Para continuar esse movimento, eu preciso dos 100? Não, eu posso dar uma diminuída na minha força e esse movimento continua até enquanto você precisar. Beleza? Tudo bem? Só para curiosidade, gente, eu estive pensando. E aí, imagina agora viver num mundo sem atrito. Caraca, seria louco. Se você vivesse num mundo sem atrito, amores, só teria duas opções para você. Ou você ia se movimentar para sempre, ia estar sempre se movimentando com a mesma velocidade, ou você estaria parado para sempre. É isso. E isso não ia ter nada além disso, gente, para a gente observar que atrito está totalmente ligado no nosso cotidiano, tá? Se não tivesse atrito, você não ia conseguir andar, os carros não iam se movimentar, não ia ter geração de energia, por exemplo, com motores, porque não ia ter atrito para gerar motor, não ia ter quase nada. Você só ia ficar lá vagando no espaço para tudo sempre. Já assistiu aqueles filmes de espaço, né, que falam um pouco sobre o universo? Quando um astronauta sai da nave, desconecta o cabo e ele fica vagando para sempre. É isso que aconteceria se a gente não tivesse atrito. Ia se movimentar para sempre. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer coisa, gente, volta à aula, deixa no comentário. Professor, grava de novo. Professor, fala isso aqui que eu não entendi, que eu respondo vocês sem problema nenhum. Adivinha o que a gente vai fazer agora? O que é? Olha lá. Na tela para vocês, gente, na tela. Vamos falar de exercício? Tá lá. Primeiro, um bloco de peso igual a 100 newtons é arrastado com velocidade constante sobre uma superfície horizontal. Determine a intensidade da força de atrito da superfície sobre o bloco, sendo o valor do coeficiente de atrito 0,4. Deixa eu colocar outra cor aqui, gente, que eu gosto mais do vermelho.
Lembra que eu falei que atrito sempre vai ser um número pequeno? Olha lá quanto que ele deu de atrito para nós, ó. 0,4. 0,4, gente. Qual que é a fórmula, gente, para força de atrito? Vamos colocar lá na tela? Força de atrito é o coeficiente vezes a normal. Professor, o que é a normal? A normal é a nossa força peso. Qual que é a unidade de medida, gente? Qual que é a unidade de medida de força-peso? Muito bem, newtons. Já tá aqui, ó. Mastigado para você, mastigado. Então, gente, a nossa força de atrito vai ser, coloca lá na tela de novo para vocês, o meu coeficiente de atrito, 0,4, vezes a força normal, que é 100. Quanto que é minha força de atrito, gente? Quanto que é? 0,4 vezes 100, 0,4 vezes 100, quarentinha. O que isso significa, gente? Para eu tirar esse bloco do lugar, eu preciso aplicar nele uma força maior do que 40 newtons. Show de bola, gente. Maravilhoso, lindo. Exatamente isso. O que você acha da questão? Fácil demais? Tranquila? Vamos evoluir? Vamos evoluir para a próxima? Na tela para vocês, questão de número 2. Questão de Enem, tá? Questãozinha linda do Enem para vocês. Volta aqui comigo, amores. Como essa questão ela é muito grande, né? A gente sabe que questões do Enem são extensas, né? Tem muita coisa pra gente analisar. Então, eu dividi ela em duas partes, tá? A gente vai ler a questão, analisar e, olha lá, ó, aqui estão as opções, tá? Pra gente marcar. Então, vamos ler, vamos tentar entender o que a questão tá pedindo? Enem fala desse jeito. A força de atrito é uma força que depende do contato entre corpos. Pode ser definida como uma força de oposição à tendência de deslocamento dos corpos e é gerada devido a irregularidades entre duas superfícies em contato. Tudo que a gente falou até agora, certo? Falamos de irregularidade, oposição ao movimento. E olha que lindo, gente, essa imagem. Eu espero que dê para vocês verem aí, ó. Mas aqui do lado, um desses dois lados, tem um slide aí para você. Baixa ele, pô. Baixa ele, vê aí. Como é que tá, bonitinho, essa imagem. Então, olha só. Tem essa imagem linda aqui, ó. Lembra que eu comentei com vocês que você pensa que o chão ele é liso, que ele é retinho, mas olha lá como é que ele é, ó. Cheio de deformação, cheio de rugosidade. Voltando à questão, gente. Na figura, as setas representam forças que atuam no corpo e o ponto ampliado representa as irregularidades que existem entre as duas superfícies. Na figura, os vetores que representam as forças que provocam o deslocamento e o atrito são, respectivamente... Gente, o que ele está pedindo aqui pra gente? Ele só pediu para a gente analisar quais dessas setas que representam o atrito e a força que você precisa aplicar para empurrar esse bloco. Só isso, gente. Questão de graça para vocês. Como é que a gente vai fazer esse negócio aqui, pessoal? Ó, lembra que a gente comentou sobre força-peso e a força normal? Volta lá comigo na tela. Essa força que está apontando para baixo, gente, ela é qual? Se está apontando para baixo, tudo bem. É a minha força-peso. Força-peso puxa tudo pro centro da Terra, né? Puxa tudo para baixo. E essa setinha para cima, gente, representa o quê? A minha normal. Lembra que a gente falou isso? No nosso exemplo eu falei sobre meu peso, que é 800 newtons, tá para baixo, para cima tem a normal, e elas se anulam. Então, essas duas aqui se anulam, pessoal. Força-peso e força normal se anulam, e aí a gente não afunda no chão. Perfeito? O que sobrou para nós? Muito bom, garoto, muito bom. Essa força aqui, que vai ser a minha força normal, né? A força resultante, até colocaria aqui para vocês, força resultante. Aquela segunda lei de Newton que você precisa aplicar para esse objeto sair do lugar. E esse cara aqui, se você está tentando empurrar ele para a direita, o que vai ter para a esquerda? Uma coisa que vai atrapalhar seu movimento. Como é que é o nome disso? Força de atrito. Força de atrito. Força de atrito, gente, sempre vai atrapalhar o meu movimento. Sempre vai atrapalhar o movimento. Beleza? Então, se eu quero empurrar ele para a direita, vai ter uma setinha para a esquerda que vai atrapalhar meu movimento. Tudo bem? Tranquilo? Então, qual que seria aqui o nosso gabarito? Gente, na tela lá para vocês. Bom, para cima e para baixo não. Para cima e para baixo
é a nossa força peso e força normal. Esse aqui não faz nem sentido, né, gente? Na verdade, essas três aqui, essas três últimas faz sentido para vocês? Não faz sentido, gente. Aqui ainda, na força de atrito, isso aqui não faz sentido. Lá na parte de plano inclinado, aí vai fazer um pouquinho mais de sentido essas setas aí, tá? Mas pra gente não. Pra gente, o que eu preciso marcar? Uma apontando para a direita e outra apontando para a esquerda. Muito bem. Letra A. A de acertei. Tá doido, professor? Acertei. Acertei a questão, acertei? Muito bem. Questão de número 3 na tela para vocês, gente. A Unicamp, hein? Questão boa de concurso. Vamos lá? O sistema... Ah, olha aí, ó. Olha lá. Falando do ABS. Olha o ABS aqui voltando pra gente. O sistema de freios ABS é aquele sistema que trava, não deixa a roda travar, gente. Impede o travamento das rodas do veículo, de forma que elas não deslizem no chão, o que leva um menor desgaste do pneu. Não havendo deslizamento, a distância percorrida pelo veículo até a parada completa é reduzida, pois a força de atrito aplicada pelo chão nas rodas é estática, e seu valor máximo é sempre maior que a força de atrito cinética. Lembra disso? Para você tirar o objeto tem que ter 100 newtons e depois cai um pouquinho. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é 0,8. Esse aqui é o estático, tá? E o cinético é 0,6. A massa do carro está aqui, 1.200. O módulo da força de atrito estático máxima e a força de atrito cinético são, respectivamente, iguais a... Gente, fácil demais, hein? Fácil demais. Vamos lá então, amores. Força de atrito é o meu coeficiente vezes a minha normal. Como que a gente calcula força normal, gente? Força normal, massa vezes gravidade. Correto? Correto. Vou precisar fazer dois cálculos, né, gente? Ó, claro, tem duas respostas, né? Das nossas opções. Então vou ter que fazer dois cálculos. Como é que vai ficar o primeiro? Eu vou colocar aqui estático, tá? FE, força estática. Qual que é o meu coeficiente estático? 0,8. Ah, professor, 0,80 e 0,8 é a mesma coisa? É a mesma coisa. Quando sua mãe fala assim, ah, você é um zero à esquerda, o que significa isso? Você não vale nada, né? Então, esse zero depois da vírgula, ele não vale nada não, tá? 0,8 e 0,80 é a mesma coisa. Perfeito? Vezes, qual que é a minha massa? 1.200. Qual que é o G da gravidade? Ah, gente, gravidade é sempre 10. Perfeito. Tá assistindo as aulas de matemática? Você lembra como é que faz esse negócio aqui? Lembra, né? Lembra, claro que você lembra. Vou fazer direto então, hein? Força estática vai ser esse 0,8 vezes 10 dá 8. Quanto que dá 8 vezes 1.200, gente? 8 vezes 1.200, FE, 9.600 newtons. 9.600 newtons. Tá aqui. Já posso marcar? Já posso marcar. Ele não falou que é respectivamente? O que significa respectivamente, gente? Um seguido do outro. Então ele pediu primeiro o estático, depois o cinético. Se o estático é 9.600, já tá aqui, ó, 9.600. Vamos achar o outro? Vamos achar o 7.200? Como é que vai ficar? Força de atrito, né? Neste caso agora eu vou chamar de força de atrito cinético, um Czinho embaixo. Vai ser o meu coeficiente de atrito. Quanto que é o coeficiente de atrito cinético? Tá aqui, ó, cinético vale 0,6. 0,6. Gente, a massa do carro mudou? Não, pô. Continua 1.200 quilos. Qual que é o G da gravidade? 10. Mesma coisa, gente. 0,6 vezes 10 dá 6. Então, meu atrito cinético vai ser 6 vezes 1.200. 6 vezes 1.200 só pode ser 7.200 newton. Tá aqui, letra D. D de doido, né? D de... Concluímos mais uma questão. O que você achou dessa? Interessante, né? Como a gente havia falado durante a explicação. Freio ABS é isso daí. ABS vai impedir o travamento das rodas para que o nosso atrito estático aconteça, né? E faça com que a gente tenha uma melhor eficiência para parar o nosso veículo. Show de bola? Tranquilão?
Próxima questão, na tela para vocês. Questão de número 4. Questão de número 4 fala assim, ó. Existem alguns fatores que influenciam a força de atrito. A respeito disso, qual das alternativas abaixo está correta? E aí, gente? Questão teórica, mais um, hein? Mais uma teórica para vocês. O que você acha aí dessa questão? Letra A. Força, tração e força peso. Força, tração e força peso. Força peso é a tração, gente. Força de tração realmente tá um pouco envolvida lá com a atrito. A gente vai falar um pouquinho sobre problemas com bloquinhos, né? Vocês vão ver que essa força de tração ela sempre vai estar acompanhada do atrito. Mas a força peso faz? Não. Força peso não, né? A força peso ela está relacionada com a força normal, tá? Então aqui não faz sentido pra gente. Força peso aparece de novo, né? Então não tá. O coeficiente de atrito sim, tá? Coeficiente de atrito com certeza. Olha a letra C. Força normal e coeficiente de atrito. Qual que é a fórmula, gente? Coeficiente de atrito vezes a normal. O que está escrito na letra C? Força normal tá aqui. Coeficiente de atrito tá aqui. Corretíssima. Letra C. Vamos ver as outras? Força peso e força normal não. A força peso e normal elas se anulam. E apenas coeficiente de atrito não. Porque eu também preciso ter a minha força normal. E aí? O que você achou? Essa questão falou só sobre a fórmula, né? Fórmulazinha linda, bonita e maravilhosa de atrito. Fala pra mim. O que você achou dessa aula? Você gostou? Eu senti um prazer enorme em explicar isso pra vocês. E eu sou completamente apaixonado pela física. Isso daqui, olha, tem vezes, vou contar um negócio pra vocês aqui, hein? Coisa pessoal. Tem vezes que eu acordo num dia de folga, sabe o que eu vou fazer? Eu vou resolver a questão de física. Acredita nisso? Pois é. De vez em quando eu acordo e penso assim, vou pegar o Enem 2009 e vou resolver. Acredita nisso? Tanto que eu gosto dessa disciplina maravilhosa, tá? Meu nome é Matheus Tainan, já me conhece, né? Já assistiu muitas aulas minhas. Eu ensino física, essa disciplina maravilhosa, nesse projeto incrível, Construindo Vencedores. Você vai passar. Você vai passar. Se depender de mim, se depender de você, você vai passar. Gente, muito obrigado mesmo pela aula. Encerramos por aqui. Voltaremos no próximo bloco com mais física pra você. Valeu, obrigado e tchau!